Salve, salve, meus irmãos. Nessa noite, começando mais um programa Descalomados. Tentamos aqui de tudo que é jeito conectar o WhatsApp, mas não deu certo. E aí fica difícil, fazer transmissão sem estar vendo aqui quem são as pessoas que estão mandando a mensagem. A gente vai fazer aqui. A gente vai fazer, a internet está dando oscilação e a gente está começando o programa Descalomados. Eu vou tentar conectar o outro telefone e ver o que vai dar. Fique ligado, o programa Descalomados já está no ar. Hoje vamos falar sobre o sermão profético de Jesus. Fique ligado. Já estamos de volta com o programa Descalomado. Hoje sem o WhatsApp aqui para a gente acompanhar e também sem o Facebook. Mas a gente vai estar aqui, irmão, falando aqui do Evangelho, tranquilo, sossegado, sem temor do mal. Estamos aqui tentando conectar, pelo menos o Face para a gente estar vendo e a internet está dando oscilação, não está abrindo, Mas a gente vai aqui tentando até conseguir. O WhatsApp definitivamente não quis abrir, E aí, sem o WhatsApp fica ruim. Mas aí você vai mandando a sua mensagem e a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui transmitindo com fundo musical. Também não consegui achar o fundo musical, mas a gente vai estar aqui, querido. Ok? Tranquilo, irmão, tranquilo. Hoje vamos falar sobre o sermão profético. Daqui a pouco já vamos estar direto falando sobre o sermão. E desde já quero agradecer aos parceiros
do programa Descalumados, né? Nosso parceiro Jedson, da Odontojet, né? Mudou de endereço, Avenida Nossa Senhora de Nazaré, ali ao lado do posto. Daqui a pouco vou estar passando aqui o endereço certinho para os irmãos. Meu parceiro Francinato, da Drogaria Macedo, e John, recuperadora de aro. Fique ligado, já voltamos. Meus nobres, amados hermanos, vamos ter que fazer sem aqui o retorno aqui do WhatsApp e sem o retorno do Face. Vamos fazer aqui na tora.
E desde já quero deixar uma boa noite a todos que estão aí ligados no programa Descalumados. Nem o fundo musical eu achei hoje aqui. O negócio tá complicado. Mas vai dar tudo certo, irmãos. Tá tudo tranquilo. Vamos falar aqui do sermão profético de Jesus. Um assunto para mim bastante resolvido na minha mente, né? Não sei dos amados irmãos, se os irmãos entendem assim também, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Se abrir aqui a gente vai pro WhatsApp, se não, a gente faz sem retorno de WhatsApp, sem retorno de... É bom que a gente vai tudo direto, já vai direto e vai dar tudo certo. Nosso amigo da Odontojet, meu amigo Dr. Jedson, está precisando de um dentista. Vai lá com meu amigo, parceiro, Dr. Jedson. Tudo vai lá. É ali na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, subesquina com a Mestre Albano, se não me engano. E aí o celular ficou para ali, o WhatsApp não abriu, aí o negócio ficou ruim para mim. E o Face não abre nem por decreto, e aqui do outro lado a outra também não abre. E aí, meu irmão, fica difícil. Eu já estava até acostumado a ser uma pessoa tecnológica, mas vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Fique ligado aí no programa Descalumado.
Ô glória! Irmão, o inimigo se levantou furioso. Só pode ser. Só pode ser, irmão. O inimigo se levantou de forma furiosa e a gente não conseguiu conectar de jeito nenhum, irmão. O WhatsApp aqui, nem o Facebook. E eu tô fazendo aqui praticamente sem o retorno, né? Porque eu fico vendo aqui o retorno. E se o Face ou o WhatsApp, né, e o outro celular tá gravando ali, se resolver entrar, amém. Se não, nós vamos fazer aqui sem ver os recados dos irmãos, os irmãos que estão conectados e tal. E aí, se entrar, amém. Se não entrar, amém também. E aí eu tô tentando aqui de tudo que é jeito e tal. E agradecer a você que já está compartilhando. Meu amigo Rui Charles, vai compartilhando aí. Irmão Araújo Horizon, a irmã Jane, vai tentando aí fazer essa... Eu não tô conseguindo nem ver o recado ali da associação, mas amanhã nós vamos ter uma reunião ali com o excelentíssimo governador. E quero comunicar a todos sobre a terceira leva do processo, né? A gente vai estar... Você entra aí no meu Face, manda mensagem. Eu ouvi você da rádio e tal, assim, aí a gente vai conversar.
ok? Sobre a terceira leva do processo, quem era prestador de serviço, né, quem estava na época como prestando serviço na Secretaria de Segurança, na Sejuc, você entra em contato conosco. Amanhã nós vamos estar numa reunião às 18 horas, né? Eu infelizmente não vou poder passar aqui o endereço, mas você manda mensagem para mim que eu passo o endereço no privado para você, que aqui eu tô sem conexão, não tá conectando de jeito nenhum, não tá entrando o WhatsApp, não tá entrando o Facebook, e a gente está aqui praticamente às cegas, né? A gente está aqui sem ver o retorno, a gente está só aqui no fundo musicalzinho e tal, ainda consegui ainda dois fundos musical da internet, não entrou de jeito nenhum. Tentei aqui abrir, o YouTube não abriu nem por decreto, né? E a gente tá aqui, irmão, tentando abrir, mas não tá conseguindo. Então a gente vai direto, irmão, vai já direto. Daqui a pouco já vamos falar aqui, o assunto é extenso, né? Nós vamos falar aqui, o terceiro, falamos da escatologia consumada, sobre o sermão profético, ou as 70 semanas de Daniel. E aí no final eu virei uma de couves aqui, eu falei umas certas verdades para esse sistema religioso nefasto, podre, esse sistema que simplesmente segrega as pessoas, destrói a mente, destrói o coração das pessoas. As pessoas ficam atreladas a esse sistema corrupto, esse sistema que não leva ninguém a lugar algum. Você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa buscar em vários tipos de fontes para você se interar sobre diversos assuntos que o sistema religioso não vai dizer para você, não vai falar para você, e até hoje eles estão aí te enganando. Esse assunto que vamos estar falando hoje é um assunto bastante relevante para a continuação aqui destas pregações que a gente está fazendo sobre escatologia consumada. Fique ligado, já voltamos. Meu irmão e amigo Neilson Munhoz, irmão Rui Charles, tava dando uma olhada ali, tem que levantar para olhar quem está, quem não está. E eu vou já desconectar aqui esse WhatsApp, que ele não está funcionando de jeito nenhum. O Facebook também vou desconectar, eu vou desistir. E eu vou ficar sem retorno, né? Eu não vou ficar sem retorno para falar com os irmãos, né, sobre os assuntos que a gente vai estar tratando, né, sobre o assunto que a gente vai estar falando aqui, né, e a gente está aqui, irmão, direto, sem retorno, né, daqui dos irmãos, dos parceiros, mas eu creio que vai dar tudo certo, irmão. Nós vamos falar aqui aproximadamente 1h e 20 sobre a escatologia consumada, né? E sobre
o sermão profético de Jesus, Mateus 24. Não sei se a gente vai chegar a ler todo o capítulo de Mateus, mas nós vamos até onde der, né? Vamos ler aqui até onde der para a gente fazer, a gente vai fazendo, né? E você vai se inteirando desse assunto que é bastante interessante, um assunto bom para ser tratado, um assunto da hora, vamos dizer assim. Muitas pessoas estão achando que as coisas vão encerrar, vão se acabar, e a gente toda terça está dizendo aqui, não, vem uma geração, vai uma geração, e a terra permanece para sempre, né? Eu tenho que levantar aqui para olhar ali no celular, e vamos ver se agora vai, de uma vez, vai conseguir entrar. Se conseguir entrar, pelo menos no Facebook, eu vou ter o retorno do Face. Já o do WhatsApp eu não vou conseguir do WhatsApp, aí eu vou ter que fazer, quando eu chegar em casa, eu vou sair compartilhando com os amados irmãos. Eu já compartilhei o link no outro celular, né? Mas não tá todos os irmãos, tá só alguns. O outro celular que eu faço gravação é que tem todos os números, mais de 800 números. E aí tem a linha de transmissão, a gente faz essa linha de transmissão mandando o link aos irmãos. E eu já pedi para o irmão Rui compartilhar lá no grupo da expansão do Evangelho, o grupo da Escalumados. E o irmão Rui está dando esse feedback para a gente, só que eu tenho que ficar levantando e vendo ali quanto é que está indo. Agora tinha 36 pessoas já no ao vivo com a gente, e é muito bom, né? Então hoje a gente vai falar sobre Mateus, né? Mateus 24. Daqui a pouco a gente vai estar lendo e dando início a esse estudo maravilhoso de hoje. Fique ligado.
Já falei sobre Esdras, já falei sobre Neemias. A gente estava sobre as 70 semanas de Daniel. Deixa eu pegar aqui. A gente falou sobre as primícias e tal. Deixa eu ver onde está. Enfim, a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel e ficou uma incógnita, vamos dizer assim. No final da minha preleção sobre a escatologia consumada, sobre as 70 semanas de Daniel, né? E ficou tipo uma incógnita, porque entrou num assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto e vai outro assunto. Mas hoje é sobre a escatologia consumada, né? E nós falamos das 70 semanas de Daniel, falamos que a profecia era aos judeus. Vamos fazer um resumo aqui. As 70 semanas de Daniel, Daniel 9, do 21 ao 27, né? Vai dizer que a profecia era para os judeus. Diz a este povo quem? Judeus. Hoje já somos povo de Deus, ele é a nossa paz. Efésios 2,14, ele derrubou a parede que havia da separação. Diga-se de passagem, irmão, os gentios eram os restantes das outras tribos. Houve uma separação das 12 tribos, e uns eram considerados judeus e outros eram considerados gentios, ok? Então ele já fez essa derrubada da parede. O pacto agora é espiritual. Todos nós somos um em Cristo. As 70 semanas de Daniel era separado de dias da semana, que correspondia a anos. Então uma semana correspondia a 7 anos. Logo, 70 semanas representavam ou representam 490 dias. A contagem da semana começou no decreto de Artaxerxes, que deu o decreto da reconstrução, porque no versículo de Daniel diz que começaria quando fosse dada a ordem para a restauração da cidade, ok? Aí o versículo 24 diz que era para pôs fim à transgressão, dá fim aos pecados. Isso ocorreu na cruz do Calvário. Hebreus 9, do 26 ao 28, diz que de uma vez por todas ele entrou no Santo dos Santos e pôs fim ao pecado. Romanos 4 e 25. E justificou os hebreus e ele se tornou o Messias ungido. Então a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel, fomos indo e dissemos na semana passada que o Messias já veio na destra de Deus, o tal que o príncipe que havia de vir era Tito, que veio, já falamos sobre isso várias vezes aqui. Os exércitos de Roma, o qual foram um instrumento na mão de Deus para cumprir o juiz de Deus, foi um morticínio geral. Então hoje nós vamos falar, né, sobre o sermão profético. Dizer que as profecias de Daniel, elas também são a mesma coisa da profecia de Jesus. Ele disse: não vedes, não lembrais do profeta Daniel? Então, o que templo era esse? Ele diz assim, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. O que a igreja faz hoje, essa pseudo-igreja? Eles futurizam essa situação e colocam isso para o futuro. Mas Jesus estava olhando as construções daquele lugar. Vamos para Marcos 13, versículo 1 e 2. Marcos 13, você está aí acompanhando. Depois eu vou estar postando nos grupos. Diz assim, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus disse: vedes estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso ele está falando do quê? Do templo em Jerusalém. E ele está perguntando, ao sair do templo. Mas o povo está futurizando essas coisas. Aí o que ocorre? Jesus, ele vai começar a dizer, né? Ele saiu do templo, ele disse que não ficaria, e foi por isso que Jesus foi condenado a,
vamos dizer assim, ao Calvário, ao Gólgota, porque ele disse que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, mas tinha um decreto do rei, acho que Dário, dizendo que aquele que dissesse que aquele templo seria destruído, teria que tirar uma viga, uma madeira da sua casa, e ele teria que ser crucificado. Então isso foi o motivo, um dos principais, que Jesus morreu. Muito embora ele veio com um propósito, um objetivo, e tinha um preço a pagar, e tudo isso ele fez. Então o templo era em Jerusalém. Você pode notar que Jesus aponta para o templo, e era no tempo dele, de Jesus, na geração dele. Aí os discípulos perguntaram: quais os sinais que fala da tua vinda? Que é a parousia, né? Que a gente utiliza a palavra parousia. A palavra ali aparece, vamos dizer assim, mundo, aparece 3 significados. O primeiro significado você pode identificar só para você pegar uma Bíblia grega, né? Eu não estou aqui com retorno, mas os irmãos estão comentando lá, pode comentar à vontade, depois eu vou estar comentando com os irmãos. Mandaram um alô para, deixa eu lembrar, irmão Rui Charles, o irmão Francimar, o pastor Neilson, irmã Edileuza, minha esposa Jane, deixa eu ver quem mais, meu amigo Jedson, John da Recuperadora de Aro, meu amigo Francinato da Drogaria Macedo, vários irmãos, os irmãos do grupo da Expansão do Reino, o grupo Descalumados, Funcionários em Ação, enfim, vários irmãos estão tentando nos ajudar aí, compartilhando este link, para que chegue em outras pessoas e que as pessoas consigam entender o óbvio. Ok? Então, o que significa cosmo? Cosmo é o todo. Aion é a era. Oikomene, nos versos 3, você vai ver, ó, no Monte das Oliveiras estava Jesus, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dizendo: quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Esta consumação do século é chamado de mundo, mundo habitado, oikomene. Em particular, é o fim de uma era. Jesus veio trazer juízo para Israel, como Daniel profetizara, que período da lei havia acabado, que o período da lei iria se acabar, e de fato acabou. Isso ocorreu no ano 70. Agora, muitos dizem assim: irmão, agora estamos no novo pacto. Esse novo pacto é a graça. E aí, irmão? Esse novo pacto é a graça mesmo? Será, irmão? Então, querido, você tem que se atentar para isso. Deixa eu ver aqui. Ok. Você deve se atentar para isso. O novo pacto era também aos judeus. Se a graça acabou, não acabou, isso aí eu já não posso dizer para você, nem afirmar. Mas o que eu posso dizer é que a graça foi uma manifestação de Deus para aqueles que estavam debaixo da lei. Quem nasce depois do ano 70, da consumação de todas as coisas, não nasce debaixo de pecado, não nasce debaixo de lei. A única lei que existe hoje é a nossa, é a brasileira. Mas infelizmente muitos, milhares de pessoas ficam se colocando ainda como se foram judeus, e não são. Lá em Apocalipse diz: vós sois sinagoga do El Diablo, de Satanás, do Satangos. Então Jesus veio porque a graça, ela anunciava a reconciliação aos judeus, e que foi feito na cruz do Calvário, e Cristo disse: consumado está, tetelestai, e anunciava um juízo para Israel, como dissera Daniel. A lei haveria de acabar, e isso ocorreu no ano 70. Irmão, que prova o senhor tem que houve tudo isso? Irmão, a história conta isso.
Não fique você só na Bíblia não, irmão. A Bíblia também é um livro histórico. A Bíblia é um livro que já se encerrou. Mas as pessoas, elas pegam só aquilo que lhe convém. Elas pegam só aquilo que lhe interessa. Eu vou dar um exemplo. Existe milhares de livros que as igrejas por aí, elas dizem que são livros apócrifos. Mas eu digo a você, irmão, é melhor ler um livro apócrifo que conta a história de que ler. Irmão, toda vez é isso. Dá uma espirradeira, é o diabo, só pode ser. Vou dar um intervalo aqui. Voltamos, irmãos. Dia 18, agora, temos um evento do meu amigo Mildinho, mestre Mildinho, ali com as crianças ali na Praça do Asa Branca às 19 horas, dia 18. Vai ter um evento ali, um batizado. E você que gosta, já praticou, vai lá, dá uma força lá pro nosso parceiro, meu amigo Joconda, mestre Mildinho. Vai lá, meu querido, leve seu filho, né? Vai ser uma parada bem bacana, bem legal. Eu gosto muito desses eventos. E um abraço, viu, meu querido? Eu tô indo ali, irmão, pra ver. O pastor Neil está dizendo, quando eu gosto do assunto, eu venho cedo. Rapaz, tu é muito comédia, ó. Então, querido, a segunda vinda, a parousia, né? Ele diz assim, aparece com 3 significados. Vamos dizer assim, a palavra fim dos séculos, ou consumação do século. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá mortes, fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Ok? Eu já preguei sobre isso aí erradamente, confesso para os irmãos. Mas agora nós estamos entrando no caminho certinho, irmão. Jesus veio trazer o juízo para Israel, ok? Os falsos cristos, falsos profetas de Atos 5:36, Teudas. Verso 37, Judas o Galileu. Atos 21, Paulo foi confundido como um tal egípcio. Já havia guerras e rumores de guerra. Pestes sempre existiram no mundo, mas Jesus estava falando para os judeus. Você pode pesquisar nos livros de um escritor chamado Flávio Joséfo. Tem um livro dele bastante interessante que chama As 7 Guerras dos Judeus. Pesquisa aí, irmão, que vira. Isso tudo era o princípio de dores. A fome na terra, de Atos 11, você pode ler Atos 11:28, diz que havia fome na terra, oikomene, naquele tempo, naquela era, naquele aion.
Então, querido, tudo que Jesus estava falando era relacionado àquele tempo. Os profetas que se levantaram foi para aquele tempo. Aí vai entrar aquele versículo, mas é porque vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Já foi, querido, pregado. Paulo falou que o evangelho foi pregado. No verso 13, diz que todo mundo da época, ou seja, o oicomene, ouviu o evangelho da época. Paulo e os outros haviam levado o evangelho para os judeus, e não era a salvação eterna. Aquele, porém, que perseverar, isso era para o judeu, irmão. Não é para nós não, irmão. Fica tranquilo. Olha, em Atos 11, verso 28, diz que havia fome na terra. Ágapo até predisse, teve uma premonição. Ele teve um presságio e ele profetizou naquela época. Então todo mundo, todo o oicomene, todo aquele aion recebeu o evangelho. Os versículos 15 ao 20 diz que foi pregado essas, vamos dizer assim, hoje é pregado aí para as igrejas, que isso é para nós. O que Jesus estava falando no capítulo 24 de Mateus, ele diz, é sobre esta geração. Mas o povo aí de hoje aí do sistema e os telegalácticos aí, os caras da, sei lá o que eles fazem, irmão, eles ficam dizendo aí que, irmão, não acredito nisso aí não. Não acredito nisso aí não. Porque muitos, irmãos, muitos estão enganando. Só um minuto, irmão. O negócio hoje aqui tá feio pro meu lado, ó. Mas a gente vai até o fim, irmão. A gente vai até o fim, é forte. É forte, Brasil. Então, os judeus, eles eram curiosos, assim como o povo é. Só que as pessoas pegam os acontecimentos que já aconteceram e tentam trazer para os nossos dias, no século 21. Não, irmão, porque haverá guerras e rumores de guerra. Então virá o fim. Irmão, eles são tarados por essas paradas. Eles são alucinados por isso, irmão. Eles gostam dessa vibe. Eles gostam desse negócio. E isso não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer mais. Infelizmente, irmão. Eles ficam presos nisso aí. Ficam presos e não conseguem viver. Eles não estudam, não sabem nem o que é oicomene, não sabem o que é aion, não sabem o que é cosmo, não sabem o que é inferno. E Jesus disse que era para aquela era, mas o povo está futurizando. Mas Paulo disse que o evangelho foi pregado para todo aquele aion, toda aquela geração. Esses alertas era para os judeus e não para nós. Hoje, Jesus é a estrela do Oriente. Os reis magos disseram isso. E Roma era o Ocidente. Ele disse assim, ó: quando vi um relâmpago que vim do Oriente, que vai até o Ocidente. Ou seja, Jesus é a estrela do Oriente. Os reis magos até disseram: nós vimos a estrela. E Jesus revela tudo. Só devemos olhar com os olhos iluminados. Tito era o agente do juízo de Deus para os judeus. Roma era o Ocidente.
Jesus não era oriental, não era do Oriente, Oriente Médio. Roma era do Ocidente. E é só você pegar os livros apócrifos, irmão. Baixa o aplicativo, tem lá no Play Store. Livros apócrifos, você vai ver a vingança do Salvador. Você vai ver a Sofia de Jesus. Você vai ver vários livros, irmão. Lê, estuda, pesquisa, não fica só. Hoje nós estamos na era do conhecimento. E esse povo fica aí, irmão. É porque meu pastor disse, ele é um profeta de Deus. Não, ele é um vigário, vamos dizer assim. Eu estou usando palavras bacanas. Eles usam coluios para ludibriar, para te enganar, para arrancar o teu dinheiro. Estão esperando o teu décimo cair. E eles mandam mensagem pelo WhatsApp. Irmão, você já mandou um Pix deste mês? A obra de Deus precisa. Vai plantar batata na feira, meu irmão, com uma picareta de borracha num sol de meio-dia. Vai plantar batata na feira. Ah, dá licença. O que eu fico mais indignado, eu estava falando isso pro Neilson, ele fica rindo, é que pessoas altamente esclarecidas são levadas por esses ventos de doutrina. Não sabe o que significa gafanhoto. Eles acham que é demônio. É porque o gafanhoto, meu amigo, gafanhoto era as fases dele. Uma hora ele era uma larvazinha só. Depois ele vira um inseto. Ele vai crescendo. Aí ele migra. Quando ele fica maior, ele migra, ele destrói lavoura, ele destrói tudo. Tinha uma praga de gafanhoto aí, uma nuvem de gafanhoto vindo do Paraguai para o Brasil. Os crentes terraplanistas, os templários estavam dizendo, é a volta de Jesus, e bababá, e bobobó, e bobobó. Jesus voltou, irmão. Os gafanhotos não conseguiram atravessar. Alguns até chegaram no Brasil, mas morreram. Por quê, irmão? Porque isso não significa nada. Quando a Bíblia fala de gafanhoto, exército de gafanhoto, a Bíblia está falando de exército que invadiu Israel no ano 70, ano meados de 66 até o ano 70, aonde ocorreu a grande tribulação. Você acredita se você quiser. Se você não quiser, troque de canal. Você não compartilha, você não comenta. Entendeu, irmão? Se você vir aqui, irmão, eu tenho uma baladeira gospel lá em casa. Ei, irmão, eu sou do manto, irmão, eu sou do fogo, eu sou irmão helicóptero, eu dou um gogofá em ti, um horiuge. Meu querido, tô lhe falando. Aí eles ficam, irmão, quando vides o abominável da desolação, que falou o profeta, olha aí, ó, esse abominável da desolação, querido, era o sistema romano, que no lugar santo, quem ler, ó o povo, ó, quem ler, que entenda. O povo tá até hoje, irmão. Quem é esse abominável? É forte. Fume cachaça, tome. Então os que tiverem na Judéia, olha, irmão, como essas, olha, irmão, como esse negócio aqui é sem nexo. Os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Espera aí, irmão. O arrebatamento vai acontecer. Eu estou aqui no Brasil e eu tenho que fugir para a Judéia. Irmão, não existe essa parada, irmão. Você vai pegar um avião e vai para lá para sofrer? Irmão, abra teu olho, irmão, do teu entendimento. Quem estiver sobreerado não desça a tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que tiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu li no livro de Lamentações, eu vou ler de novo. Isso aqui não é eu que estou inventando, não. Isso aqui é o livro de Lamentações de Jeremias. Diz assim, ó: as mãos das mulheres, outroras compassivas, cozeram os seus filhos, cozinharam os seus filhos, e estes lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu. Quem é a filha do meu povo? A cidade de Jerusalém, a cidade do grande Deus.
Os versículos mais tristes da Bíblia estão no livro de Lamentações de Jeremias. Deu o Senhor o cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do Aion, do mundo. Mas aí o povo está aí, irmão, esperando uma catástrofe global. O povo está aí, esperando a catástrofe global. Você tem que entender, querido, que tudo isso aqui, eu vou dizer aqui, a Bíblia foi escrita 99,9% para um povo, mas o povo brasileiro, os crentes brasileiros, não, irmão, não vai ficar pedra sobre pedra. Aonde, irmão? Você pensa que essas construções galaxial de hoje, os templos, os edifícios verticais, não é isso não, abençoado. Para com isso. E o povo tá aí, irmão. Tu tá ouvindo aí, Neils? Tu tá ouvindo aí? Eu não tô conseguindo ver as respostas. Eu não tô conseguindo interagir porque hoje resolveu aqui não funcionar o Facebook. Mas tranquilo. Então, abençoado, Paulo disse que foi pregado. E outro dia eu vou dar essa referência. Esses alertas, entenda, todos esses alertas que Jesus estava dizendo era para os judeus. Vou ler aqui o verso 27. Diz assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do ocidente, do oriente, e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, ou grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Isso aqui, irmão, é a mesma coisa que João falou do Apocalipse. Assim, e o judeu sabe, irmão. Pergunte, vá lá em Israel e pergunte, o que significa o Filho do Homem vir nas nuvens? É juízo, irmão. Eles sabem disso aí. Mas infelizmente, irmão, o povo está aí, irmão. O povo está aí, achando que isso tudo é uma coisa literal. Que as estrelas, irmão, a ciência já mostrou que uma estrela é maior do que o planeta Terra. Mas os caras pálidos aí que estão por aí, irmão, os caras tortos. Ei, irmão, as estrelas vão cair. O firmamento será abalado. Aí eles pegam o que e dizem, irmão, o novo céu e a nova terra. A terra se enrolará como se enrola um baseado. Ô, irmão, deixa de ser menino, em nome do considerado. É assim, pra você rir um pouco. Esses alertas, querido, era para os judeus. Todo o versículo, todos os versículos do 1 ao 51, a parábola da figueira, a vinda do Filho do Homem, os princípios de dores, a grande tribulação, tudo isso era combinado com Daniel. A mesma escatologia de Daniel é a de Jesus. A mesma escatologia de João é a de Jesus. A mesma escatologia de Paulo é a de Jesus. Mas os caras pálidos estão aí dizendo que vai vir uma catástrofe. Rasga então os textos bíblicos que diz: vem uma geração, vai outra geração, e a terra permanece forever, para sempre.
mas eles não acreditam nessa parada. Deus disse assim, olha, eu vi a terra sem forma e vazia. Isaías disse que Deus não fez a terra nem sem forma e sem vazia. Ele não faz nada sem forma e vazia. Ele disse, eu fiz a terra para ser habitada. Mas o pessoal tá aí, irmão. Vai vir uma catástrofe, irmão. É o mundo de hoje, irmão, do século 21. Deixa eu só te localizar no mundo. O judeu considera que estamos no ano, eu vou dar aproximado, 5.783. Então calcule até dar 6.000. Ainda vai dar ainda 200 e poucos anos. Mas eles dizem que quando terminar os 6.000 anos, aí vai encerrar tudo. Jesus vai expurgar a terra, vai fazer como fez, porque na criação recriou Deus, tá, amigo? Houve uma parada, não sei o que foi que aconteceu. Glória a Deus. Eu vou virar um peteca aqui, já. Foi no original, o texto recriou Deus, céus e a terra, em forma de gangorra. Do céu, da terra, do céu, da terra, do céu, da terra. E se Deus não criou nada, meu irmão, a gente não tem nada a ver com essa parada, tá bom? O versículo 29 diz assim, ó. Logo em seguida, aí os caras, o que eles fazem? Esse alerta era para o judeu. Eles tentam literalizar, e isso ali é uma figura de linguagem de colapso. Eu vou ler outro texto aqui para contextualizar o que eu estou dizendo, ó. Ezequiel. Eu sei algumas, irmão, não sei você, mas eu sei algumas. Não sei todas não, porque eu não tenho essa matemática cultural. Mas Ezequiel 32, verso 7 ao 12 diz assim, ó. Quando eu extinguir, cobrirei os céus e farei ennegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Porque por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levantar as nações, as terras que não conhecem, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu banir a minha espada, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. É ou não é uma figura de linguagem? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, devastou, irmão, levou. Depois veio Ciro. Aí os povos se misturaram, se miscigenaram. Aí os caras estão aí, irmão, é porque é literal, irmão, as estrelas vão cair. O verso 30 também não é literal, mas os caras querem que seja literal. Ô, irmão, pelo amor de Deus. É uma figura de autoridade. Verso 30. Aí, vamos ler Isaías? Vamos, irmão. Vamos, pega a tua ABS aí, irmão, vai passeando na Bíblia. Vai, irmão, passeando na Bíblia. Isaías 19, verso 1 ao 4, diz assim: profecia contra o Egito, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcio. Cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, e encantadores e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. Um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Tá ouvindo aí, irmão? É figura de linguagem, abençoado.
Vamos agora para Ezequiel 30. Eu estou aqui, irmão, tranquilo. Tem hora que dá espirradeira. É o Daimon se levantando, é o Burifude, é o cabeça chata. Ezequiel 30 e 25 diz assim, ó: levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele estenderá contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. É figura de linguagem, irmão, mas os caras querem, irmão, de qualquer jeito, irmão, que Mateus 24 seja por dias atuais. Segundo a história, no ano 70, uma estrela ficou parada. Isso aí está escrito no livro do Flávio Joséfo, História dos Hebreus, e outros livros que tem por aí. Ficou parada durante um ano antes da destruição do templo. Ficou sobre o céu, sobre Jerusalém. Isso aqui é a história, irmão. O versículo 31 diz: angelos, mensageiros, com rigor de grande trombeta, que quer dizer levar o evangelho ao mundo da época. Foi o que foi feito. O que significa isso? O evangelho, irmão, tinha Roma, mas Deus tirou o poder de Roma. Já tem até os filmes aí do Coliseu, os cristãos da época que eram colocados para ser comidos por leões. Mas o povo não acredita nisso, não. Tem os filmes, estão por aí, mas o povo não acredita. Bom, está na Bíblia, eu creio. Oh, glória! No Shuri canta, na Kombi anda. Não é assim não, abençoado. Os mensageiros eram os cristãos que estavam levando o evangelho para o mundo, a terra habitada. Verso 34 ao 35, Jesus está falando da sua geração, e não para nós do século 21. Mas os caras, irmão, estão achando que é para nós. Ele diz assim, ó: em verdade, a verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Pode passar os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus está dizendo? Isaías 40, verso 8. Vamos lá para Isaías? Isaías 40. Isaías é o profeta messiânico. Oh, glória! Olha o que ele está dizendo aqui, o escritor de Mateus, que foi por observação. Isaías 40, verso 8 diz assim, ó: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Deus permanece para sempre. Isaías 55, verso 11 diz assim, ó. Esse texto aqui eu gosto demais. É assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Querido, vamos fazer uma campanha, porque eu estava na madrugada e Deus me deu esta visão. Não, irmão, tu abriu a Bíblia, seu cara de pau. Tu leu Isaías 55, verso 6 e fica dizendo que Deus te deu uma visão para fazer uma campanha. Tua campanha é para grana. Tu é um caba S. Tu é um caba S de pontinho, pontinho e de pontinho, pontinho. Tu é um caba F de pontinho, pontinho. E tu é um caba S de pontinho, pontinho. E tu é um caba V de pontinho, pontinho. É porque eu quero falar isso aqui, mas eu não posso falar. Mas aí tu diz que teve uma visão na madrugada. Não, tu leu a Bíblia, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso aqui era para... Isaías estava escrevendo para quem? Para o judeu.
Ele diz assim, ó: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta ao Senhor e Ele se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus caminhos. E os meus pensamentos mais elevados, mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundam, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Se é que Deus tem boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para que eu designei. Ei, irmão, mas Mateus 5, verso 17 ainda não se cumpriu. Oh, irmão, para com isso. Isso aqui, irmão, vou explicar o verso 10. A chuva cai, a neve forma chuva, cai na terra. Primeiro ela rega a terra, fecundam a terra, fazem brotar as árvores, para dar semente ao semeador e pão. Aí a água entra no lençol freático, ela entra no aquífico freático. Aí os magmas, as larvas da terra, fervem, a água vira vapor, se torna nuvem de novo, se torna neve de novo. Aí uma nuvem quente, uma nuvem fria se choca, se vira chuva de novo. E ele diz assim: isso aqui é o ciclo hidrológico da terra, as mudanças das estações. Ele diz: assim como a água faz esse ciclo, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, tudo que Deus falou está falado e ponto final. Ou seja, o mundo, irmão, é uma repetição, é uma repetição, é uma repetição, mas os caras querem que não seja repetido. O que os caras querem, irmão? Irmão, eles querem que seja literal. Os anjos, irmão, foram os cristãos, os mensageiros. Jesus falou daquela geração, já explicamos na aula passada. Céu e a terra não passará. Leia aí Eclesiastes 1, verso 4. Vem uma geração, vai outra geração, e a terra permanece para sempre. Eu vou ler, irmão, porque eu acho que tu não está entendendo, não. Estou vendo daqui. Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Provérbios. Oh, glória, o Suricanta. Vem uma geração, vai a geração, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta o sol ao seu lugar, onde nasce de novo. Isso aqui é o resumo do verso que a gente acabou de ler de Isaías 55, verso 10. Aqui é o supra-sumo do resumo. Olha o que ele diz: o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus ciclos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canceladas. Irmão, me explica que aquecimento global é esse, irmão. Me explica, irmão, que aquecimento global. Todos os rios correm para o mar. Só o rio Cachorro corre ao contrário, mas corre para o mar. Em vez dele correr do sul para o norte, ele corre do norte para o sul. O rio Cachorro aqui no estado de Roraima. É muito doido. Mas ele deságua aqui no mar. Ele vai terminar desaguando aqui no mar. Aí o que acontece? Vem uma geração, mas o povo quer literalizar isso tudo. Nós já nascemos, irmão, sem culpa, sem pecado. O que fazia, não faz mais separação entre o homem e Deus, era para a nação de Israel. Isaías 50, o que os vossos pecados, as vossas iniquidades. Irmão, mas Deus não se agrada da tua vida, vaso de cantas, no churicanta, na comianda. Ou de plá e de plum.
Deus está me dizendo, está revelando aqui, meu Deus é forte. Muitos vasos, muitas varoas, muitos varão estão em pecado. Então não, abençoado, não estão em pecado. Acorda, amadurece. Para de condenar aquilo que não existe mais condenação. O mundo é feito de escolha. Pessoas escolhem viver todo o tempo na maldade. Mas tem pessoas que escolhem viver a vida inteira fazendo bondade, falando do Evangelho. Ficam nessa guerra porque querem. Nós já nascemos sem mancha. O verso 36 ao 42, o Senhor fez uma alusão ao dilúvio de Noé. Mas ele estava falando era do cerco que foi feito sobre Israel. De forma que, inesperadamente, no ano 66, o exército romano invadiu Jerusalém. O imperador Tito e Vespasiano foram instrumentos usados por Deus. Até Ciro, ele diz: Ciro é o meu servo, Nabucodonosor, meu servo. E esses dois caras aqui também podiam ser considerados servo de Deus. Eles invadiram Jerusalém. Os imperadores romanos, o general, e foram com a vara de Deus para fazer os judeus serem julgados, como diz Isaías, Salmo 89, verso 14. Tudo foi consumado. Canamanacho e Decantaramanai, para finalizar. Tetelestai. Vamos ver aqui Salmo 89. Eu só estou falando, irmão, só estou citando que já está aqui. Salmo 89, irmão, falar demais isso aqui. Oh, Jesus, me perdoe, Senhor. Oh, glória. Diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Graça e verdade te precedem. Aí o salmista Davi, ele dá um júbilo aqui, ele dá uma aclamação de louvor. Ele diz: bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda o Senhor na luz da tua presença. Você já leu isso, irmão? Você já leu isso com a mente diferenciada, com a mente sem mácula, sem mancha? Tu já conseguiu ler isso, irmão? Tu já conseguiu? Me explica aí. Tu nunca conseguiu ler isso aí, não, irmão. Para com isso. A tua mente ainda está fragilizada ainda, irmão. Ninguém pode falar nada para você. Você não sabe nem o que é resiliência. O irmão falou mal de mim. Irmão, falam mal até de Jesus. Até hoje, irmão. É porque o Jesus é o Jesus romano. É porque o Jesus é o Jesus de Tito. É o Jesus de... Meu irmão, povo broja demais. Tudo, querido, era o judeu. Está consumado. Mas infelizmente o povo, irmão, acha que as coisas na Bíblia é literal. É, irmão, mas tem um servo fiel, um servo prudente. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor achar, quando vier. Achar fazendo assim o quê? Me diga aí, cara pálida do templo. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Aí eles pegam, irmão, eles se prendem nisso aqui. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu vou ler uma parada aqui pra ti que tu nunca leu na tua vida. Tu pode até ter lido, mas tu ainda não viu dessa forma.
Tu ainda não viu desta maneira. Tu vê assim, mas tu ainda não viu, não. E o povo pensa que Deus vai mandar o povo assim para esses lugares. O povo fica pensando assim. Que Deus vai mandar, só que ele nunca pensou nisso. Nunca pensou em colocar ninguém. Jesus estava falando, quando ele fala desse lugar, ele estava falando do Vale de Inom, que um rei tornou inválido. Essa série, irmão, sobre escatologia consumada é uma série que desgasta muito a gente. Muito. Você tem que pesquisar, tem coisas que eu estudei bem no começo da minha caminhada. E desgasta, irmão. Mas eu posso dizer, irmão, o Messias já veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Infelizmente, muitos dizem, eu creio em Jesus, mas ele não crê que Jesus já veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Mas eles não creem. Eles não creem que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eles ficam aí, irmão. É porque só o capítulo 24 de Mateus, eles aceitam que ainda não se cumpriu, mas eles dizem assim, irmão, mas ainda falta cumprir Marcos. E eles ficam, irmão, nesses princípios de dores. Irmão, entenda que 90% desta que você chama de Bíblia era aos judeus. 90 não, irmão. 99,9%. Olha o que diz Lucas 21. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornando de belas pedras e de dádiva. Então disse Jesus, vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Mas o pessoal está achando, irmão Rui Charles, que isso ainda é futuro. Eu me entristeço e ao mesmo tempo me alegra meu coração, porque muitos estão saindo do sistema e estão caindo de paraquedas em outro sistema, chamada sistema gracista. E aí, os youtubeiros da vida estão aí se degladiando. Eu não entro nesse debate. Se vier perguntar para mim se eu tenho que provar isso, meu irmão, não tenho que provar nada a ninguém. Se você quiser prova, meu irmão, ache você. Porque eu mesmo não vou dar para você. Me prove, irmão, eu não tenho obrigação de provar nada para ninguém. Eu não tinha obrigação de provar nada nem para mim mesmo, que eu tenho potencial para isso. Eu não tenho, não fico com essa parada doida. Aí os caras ficam aí, irmão. É porque eu quero que você me diga, biblicamente falando, ó. Vai plantar batata, meu irmão. Vai caçar um quintal para tu capinar. Você não mostrou ainda. E tu quer o quê, rapaz? Me diga. Vai procurar um livro, meu irmão, para tu estudar. Vai fazer um curso acadêmico. Tira tua cabeça disso aí. O povo vive aí, irmão, se degradando. Eu não sei quem disse para mim esses dias, o senhor é muito polêmico. Irmão, quem nasce com signo de aquário, ele é muito polêmico. Ele é muito polêmico. Isso aqui é uma parada do universo, irmão. A poeira cósmica que caiu por cima do meu corpo
É uma poeira cósmica, talvez seja diferente da sua. Os aquarianos, irmão, eles vieram para revolucionar o mundo. Eles são altamente tecnológicos. Irmão, você está falando aí de... Não, irmão, eu estou falando de signo. Irmão, o que uma coisa tem a ver com outra? Nada. Nem nada. Eu estou dando um exemplo. Essas brigas bobas que existem por aí. Irmão, se você não acredita no que eu falo, troque de canal, irmão. Vá para outro vídeo. Lá eles estão pedindo, irmão, a sua hóstia. Estão pedindo o seu dízimo, a sua oferta. Eu nunca pedi e nem vou pedir. A única coisa que eu digo aqui, irmão, é os parceiros comerciais que tem aqui. Ou você ainda não percebeu que isso aqui é uma rádio? Ninguém faz nada 0800 para ninguém não, abençoado. O mundo é movido por money, dólar, euro, pounds, 30 pounds, dinheiro da coroa inglesa, yen ou yuan, bolívar, libra esterlina. É isso, cara. Dólar americano, dólar guianense, dólar de Trinidad e Tobago. O mundo é movido assim. Mas eu não vou ficar pedindo nada para você. A única coisa que eu faço é que você compartilhe, para que outras pessoas tenham o entendimento. Porque para eu construir um edifício, eu tenho que derrubar tudo aquilo que você ouviu 450 anos na EBD da vida. Vamos para a escola bíblica dominical. Meu irmão, pegue um professor de EBD e coloque ele para ouvir o que eu estou falando. Meu irmão, vai entrar em parafuso, ele fica doido, ele fica chapado o coco. Herege, demônio. E eu nem, irmão. É mesmo, sou herege. Poxa, que pena. Vou nem dormir por causa de você. Querido, a escatologia de Jesus é a mesma de João. A escatologia de Paulo é a mesma de Jesus. A escatologia de Daniel é a mesma de Jesus, a de Pedro. A escatologia está toda em Jesus. Jesus é o cumprimento das profecias bíblicas, de uma vez por todas. Como diz Zacarias, em um dia só ele tirará o pecado. Já tirou, mas o povo está aí querendo mais. O povo está aí, irmão, querendo mais. Mais o que, irmão? Mentira, engodo. Tudo isso, irmão, eram os judeus. Mas as pessoas não acreditam, não. Irmão, não acredito em você, não. Você não é obrigado a acreditar em mim. Não é obrigado, irmão. Você tem que pesquisar. Irmão, você pesquisa demais. O que você lê, irmão? Estou lendo agora os apócrifos. Já li muita coisa, eu estou lendo agora só os livros apócrifos. A Bíblia eu já tenho algumas familiaridades com ela. Aí eu vou lendo assim. Ela já está toda marcadinha, eu vou em cima. Mas eu vou encerrar aqui, irmão, lendo um texto de Zacarias. Vou ler aqui um texto de Zacarias. Só um minuto, irmão. Vai se embriagando aí com... Agora, irmão, que apareceu, Jesus amado. Agora, no final,
que vê abrir. Oh, Jesus. Vai ouvindo aí, irmão. Voltamos, irmãos. Estude, irmão, pesquise sobre a escatologia consumada. Estude, abençoado. Pesquisa para ver se tu encontra, para ver se tu consegue chegar ao denominador comum. Vê se tu consegue, irmão. Vai pesquisando aí na tua ABS. Não, vai pesquisando nos livros da história, meu irmão. Vai pesquisando. As pessoas estão aí, irmão, atreladas a muitas coisas. Um monte de besteira. Um monte de bobagem. Presas, irmãos, correndo atrás da bênção, atrás do milagre. E tudo já se consumou. Novo céu, nova terra. Irmão, não creio assim. Amém. Irmão, eu gostei de você. Amém. Irmão, não gostei do Senhor. Amém. A gente não vai brigar por causa disso. O mundo é feito de ideias. Paulo disse: nenhuma voz é sem sentido. Esta voz que aqui vos fala, sabe a que veio. Eu vim deixar uma mensagem. Porque morrer é ser esquecido. E as pessoas têm medo de morrer. Eu serei lembrado, irmão, por ser polêmico. Eu serei lembrado. Irmão. Eu ainda vou viver muitos anos, eu creio. O dia de amanhã não me pertence, mas eu creio. A minha oração é para me aprender a contar os meus dias. Como disse Davi, me ensina a contar os meus dias. Esta é minha oração. Aí o povo está aí, irmão, correndo atrás da bênção e do milagre. Irmão, porque Deus tira pessoas de perto de você, porque você está longe do propósito. Que propósito, meu irmão? O propósito do sistema religioso é matar, roubar e destruir. Como, irmão, que ele vai matar? Ele vai matar, irmão, os teus sonhos, os teus projetos pessoais. Ele vai destruir a tua vida conjugal, financeira, de trabalho. Vai destruir o sistema religioso. Não, porque não pode isso, irmão. É pecado, irmão. Proíbe, irmão, as pessoas de desfrutar. Quem está no evangelho, irmão, quem entendeu o evangelho, desfruta. A gente amanhece nos grupos, amanhece, as pessoas mandam mensagem para o outro: paz abençoado, graça e paz, seja como for, irmão. Um novo dia vem nascendo, irmão. Assim como ele disse para Lamentações de Jeremias: porque as misericórdias do Senhor são as causas de vós não serdes consumidas. As misericórdias vêm nascendo a cada manhã.
Aí o povo fica, irmão, é pecado, irmão. Eu vou pro monte, irmão, vou me santificar. De que, abençoado? Você vai encontrar lá, agora tá esse tempo chuvoso aí, jararaca e cascavel nesses montes aí. No lavrado, aí cobra cipó. Ei, irmão, eu tenho que me santificar. A Bíblia diz, irmão, sede santos porque eu sou santa. Irmão, para com isso, irmão. Só existe um santo. É o Criador. Irmão, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser santo. Então morra. Aí você vai ser santo. Você vai para o plano espiritual, abençoado. E no plano espiritual não tem pecado. Agora que o Facebook veio abrir, irmão. Abriu lá em Beirute. E eu não consigo ver. Só pesquisar aqui o negócio. E eu não tô conseguindo ver. E as pessoas, irmãos, estão aí, aprisionadas sem algema. Estão presas em correntes teológicas, que é preferível mais a lógica. Estão presas em achismos, em ismos, daqui, dacolá. Irmão, eu tenho que dar o dízimo do Senhor. Você é judeu, é? Porque o dízimo era dado lá em Jerusalém. O tempo caiu no ano 70. Os judeus, eles ensinam a ofertar uns aos outros. Eles fazem justiça, tzedekah. Mas você é judeu, né? Só pode ser. Só pode ser. Querido, você não é judeu. Eu não sou judeu. A Bíblia foi escrita aos judeus. Mas infelizmente, muitos acreditam no que querem acreditar. É só você pesquisar, querido. Com a mente, querido, com a mente. E deixar o Evangelho fazer morada no teu coração. Deixa o Evangelho fazer morada no teu coração, deixa. Você vai entender, irmão, que as coisas, já tudo se fez novo. Um novo céu, uma nova terra, tudo já se fez novo. Aí você está esperando as estrelas cair, irmão, para com isso, irmão. Que ignorância. É isso que você está esperando, irmão? Pelo amor de Deus. Eu assim, irmão, já estamos passando aqui do horário. Quero pedir perdão aos irmãos. A gente tentou fazer da melhor maneira possível, irmão. Predicar o Evangelho, falar das coisas que já aconteceram. Não é que breve. O breve, irmão, a gente falou que é do termo taxos. O mesmo termo utilizado para a palavra táxi, que significa rapidez. No primeiro estudo, nós vamos aqui, irmão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a um denominador comum. Eu estou lhe ajudando a você sair do marasmo. Eu estou lhe ajudando a você entender o óbvio. Mas se você não quiser entender, posso fazer muita coisa. Então, o programa Descalumado de forma diferente hoje, sem retorno. Mas deu tudo certo. Fica na paz, porque em paz eu já estou. Em paz eu me deito. E em paz eu acordo. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria já de manhã está pronta. Aí o povo fica fazendo campanha, porque o choro dura uma noite. Irmãos, você vai caminhando chorando, ó. Termos judaicos. É errado? Não. Então, meu querido, forte abraço. Durma com o Criador e se delicie com essas palavras. Faça bom proveito. Se quiser me chamar de herege, meu Deus, estou pegando choque. Não tem problema não, irmão. Pode chamar.
eu seguro a bronca. Se quiser me chamar de burifude, de diabo, pode chamar, irmão. Não tem problema nenhum. Não vou nem dormir por causa disso. Eu falo ou não falo? Então, querido, um abraço ao proprietário da rádio, irmão Luiz Valério, ao irmão Francialdo e a todos os nossos mobiles telespectadores que estão conosco até este momento. Nem sei quantos tem ainda. Tinha 36, 26, 30, não sei. A todos que estiveram conosco, irmão Richard, irmão Araújo Horizon, a todos, eu agradeço pela sua companhia. Estou indo e ainda falta alguns dias. Deixa eu deixar a última mensagem aqui. Essa mensagem é pessoal para você. Visite seu parente. Não é porque é Natal. Natal é uma festa pagã, tá bom? Outro dia outro bate-canal. É uma festa pagã, não tem nada a ver com Jesus. Entendeu? Uma festa de arrecadação dos que controlam a economia, ok? Mas visite. Vá na casa da sua mãe, do seu pai. Abrace, beije, compartilhe, converse. Porque o ano que vem já é o ano que vem. Não fique o ano inteiro, irmão, falando mal dos outros, não, e vá só no Natal. Eu te peço perdão, irmão, isso é hipocrisia. E esta festa é a festa da hipocrisia. Pelo menos é o que eu peço. Eu não vou ficar entrando aqui nos pormenores. Ah, você defende isso. Irmão, eu não vou ficar entrando. Nem vou responder você. Vou repetir. Natal é uma festa pagã, paganizada. Todo mundo fica muito doido, toma ceia de Natal, daqui a pouco eles tomam o iodã, a cachaça do capeta, e ficam muito doido, e bate carro, e coisa e lousa, e luz e coisa. E o mundo, irmão, vai permanecer para sempre. Ok? Forte abraço. Até a próxima terça.